A história da educação no Brasil é cheia de contrastes, sabe? É bem surpreendente, porque por trás de toda aquela discussão sobre verba, sobre nota de prova, tem uma transformação bem silenciosa acontecendo. Vamos mergulhar nisso para entender o que de fato está em jogo. Mas, afinal, o que é que define uma boa educação? Será que é só uma questão de dinheiro e de resultado em prova? A realidade brasileira, quando a gente olha de perto, mostra que a resposta vai muito, mas muito além desses números que a gente se acostumou a ver. Então, para organizar essa análise, a gente vai passar por 4 pontos. Primeiro, vamos encarar os dados, os números crus. Depois, vamos dar uma olhada em como uma mudança no controle das escolas tentou resolver parte do problema. Aí, a gente vai para um debate mais recente que vai além do currículo tradicional. E, por fim, a gente junta tudo para entender o que significa, na prática, educar a pessoa por inteiro. Ok, vamos lá. Começando pelos números. Eles são importantes porque pintam um quadro bem claro da situação do sistema educacional brasileiro hoje. E quando o assunto é educação, não tem jeito. A primeira pergunta quase sempre é sobre dinheiro. Como é que o investimento do Brasil se posiciona quando a gente compara com o resto do mundo? E aqui a disparidade já salta aos olhos. É gritante. Esse gráfico mostra o gasto anual por aluno, e o Brasil investe menos da metade da média dos países da OCDE. Agora, olha a diferença lá para Luxemburgo, que está no topo. Esse abismo financeiro é o ponto de partida para a gente entender muitos dos desafios que vêm pela frente. Só que essa média nacional esconde uma realidade ainda mais chocante, a desigualdade dentro do próprio Brasil. No município que mais investe, que é Pinto Bandeira, lá no Rio Grande do Sul, o gasto por aluno é 293% maior que a média do país. Isso quer dizer, na prática, que o CEP de uma criança pode definir o futuro educacional dela. E qual é o resultado prático disso tudo? Um dos mais graves é a evasão escolar. Os dados de 2018 são muito claros. Mais de 1.100.000 jovens entre 15 e 17 anos estavam simplesmente fora da escola. Isso é 12% de uma geração inteira. É um número assustador de futuros que foram interrompidos no meio do caminho. E para quem consegue se formar, a luta infelizmente não acaba. Como essa nota do Diese aponta, ter o diploma não é uma garantia de sucesso. O problema, na verdade, é o mercado de trabalho que não consegue absorver esses talentos. A prova disso, entre 2014 e 2017, mais de 62% dos recém-formados acabaram em empregos que nem exigiam faculdade. A desconexão é evidente. Bom, com problemas tão estruturais, uma das soluções que foi proposta lá atrás foi atacar a gestão das escolas. A ideia era basicamente mudar quem estava no controle. Vamos entender como é que essa mudança de poder foi pensada? E aqui a gente precisa entender dois conceitos que parecem iguais, mas não são: descentralização e desconcentração. Descentralizar é transferir o poder de verdade, passar a responsabilidade para outro nível, como para os municípios, por exemplo. Já desconcentrar é só delegar tarefas, mas o controle final continua no mesmo lugar. Essa diferença é crucial. Mas por que essa mudança toda foi considerada? Esse trecho do IPEA, lá de 1999, dá a letra. O sistema era muito rígido, as decisões vinham todas de cima para baixo, e a escola mesmo não tinha quase nenhum espaço para decidir nada. A aposta na descentralização era essa: dar poder para as comunidades locais, para que elas pudessem encontrar as próprias soluções. Mas as reformas na gestão são só uma parte da história. Mais recentemente, uma outra revolução começou a ganhar corpo, uma que questiona não só quem administra a escola, mas qual é o verdadeiro propósito da educação, afinal de contas. E essa não é uma ideia que surgiu do nada, aqui no Brasil. Pelo contrário, organizações globais de muito peso, como a CSL e a Unesco, vêm liderando uma mudança de paradigma. A ideia de que a escola precisa educar a pessoa por inteiro, não só o intelecto. E no coração dessa nova abordagem está o que se chama de aprendizagem socioemocional, ou ASE. Resumindo bem, é o processo de desenvolver as ferramentas internas que todo mundo precisa para lidar com a vida, sabe? Gerenciar as próprias emoções, ter empatia, construir relações saudáveis e tomar boas decisões. Essa aprendizagem se baseia em 5 pilares. Primeiro, o autoconhecimento, que é se entender. Depois, a autogestão, que é saber controlar os próprios impulsos e emoções. O terceiro é a consciência social, ter empatia, entender o ponto de vista do outro. Aí vem as habilidades de relacionamento, que é saber colaborar e se comunicar. E por fim, a tomada de decisão responsável, fazer escolhas que sejam éticas e construtivas. E o mais interessante é que isso deixou de ser só uma teoria e virou política oficial no Brasil. A Base Nacional Comum Curricular,
A BNCC, que é basicamente o grande guia para todas as escolas do país, agora inclui essas competências socioemocionais. É um sinal bem claro de uma nova direção para a educação brasileira. Então, agora a gente chega no ponto central. Como é que essas duas histórias que a gente viu, a dos desafios de dinheiro e estrutura e a das metas de desenvolvimento humano, como é que elas finalmente se conectam? Essa balança aqui mostra bem o tamanho do dilema. De um lado, tem a dura realidade econômica, falta de verba, salários baixos, um mercado de trabalho que não funciona direito. Do outro lado, as novas metas socioemocionais, ensinar empatia, resiliência, cidadania. A grande questão é como equilibrar esses dois pratos. Mas o ponto crucial talvez seja este. Não se trata de uma escolha, de um ou isso ou aquilo. Não dá para esperar resolver todos os problemas de dinheiro para só depois pensar no lado humano. As duas coisas estão completamente entrelaçadas. Enfrentar a falta de recursos é tão essencial quanto nutrir a pessoa que está ali, dentro da sala de aula. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, uma pergunta que fica no ar. Será que ao formar cidadãos mais conscientes, mais empáticos e resilientes, nós não estamos, na verdade, construindo a base para uma sociedade que vai lutar mais e, consequentemente, investir mais na sua própria educação? Talvez a resposta para essa pergunta seja o que vai definir o futuro do Brasil.